Boa noite a todos, a quem está vendo e a quem não está vendo a gravação, que está ao vivo. Hoje a gente vai falar sobre o meu processo de edits para escrever edits rápidos. Hoje pela tarde eu tinha 10 edits para escrever. Eu comecei a fazer ele mais ou menos às 3 e eu terminei, era 4:10, 4:15 mais ou menos, tá? Então, assim, é algo que eu faço na prática, não é dicas sem fundamentos, e é o que eu fiz para acelerar o meu processo e o que eu fiz também para conseguir dar conta de várias operações. Caso vocês não saibam, quando eu comecei no DR, eu não estive só em uma operação. Teve momentos que eu estive até em 7 operações ao mesmo tempo. Então, eu tive que me tornar rápido, querendo ou não, porque senão eu ia sair de uma, depois eu ia sair de outra, e de outra, de outra, de outra, de outra. Então, eu tive que ter um processo rápido e bem definido para escrever sem perder a qualidade, né? Então, escrevo rápido e é eles que vendem. Minha assertividade hoje está de 1 para 5, então a velocidade não diminui a entrega, tá? Primeiro, a gente vai falar sobre o tópico que não é o principal, só que se vocês não organizarem o tempo de vocês, vocês não vão dar conta. Vocês são júniors, grande parte, e quem não é júnior, pleno, sênior, a gente não tem só edits para escrever. A gente vai fazer um funil, vai fazer um back-end, upsell, downsell, vai fazer um lead de VSL, e a gente não pode ficar muito tempo preso fazendo uma remessa de ads. Então, quando eu identifiquei isso logo no início, o que que eu fiz? Eu organizei o meu tempo. Eu dividia o meu trabalho em turnos, né? Eu acordava por volta das 8 e eu começava a trabalhar 9 horas e ia até mais ou menos 9 da noite. Então é turnos, manhã, tarde e noite. Vamos supor que eu tinha 15 criativos no dia para fazer. Eu dividia 5 de manhã, 5 à tarde e 5 à noite. Por que que eu fazia isso? Cada pessoa, ela tem um momento em que ela é mais produtiva, beleza? Eu, por exemplo, eu sei que se eu fizer copy pela manhã, eu sou mais produtivo pela manhã. Agora, eu conheço, por exemplo, o Gui. Ele já faz copy de madrugada e ele se sente mais produtivo pela madrugada. E beleza, cada pessoa tem a sua forma de escrever e a forma que ela se sente melhor escrevendo. E por que vocês devem identificar isso rápido? Quando vocês identificam o horário de hiperfoco de vocês, vocês se tornam produtivos. E não é pouco produtivo. Quando eu acordo cedo, que é uma dificuldade eu acordar cedo, e eu tenho muita coisa no dia para fazer, eu finalizo tudo na manhã. Teve dia que eu tinha 20 ads para fazer e eu finalizava tudo pela manhã. Por quê? Meu horário de hiperfoco era pela manhã, então eu conseguia ficar muito focado pela manhã. E tinha outras coisas que eu fazia. Por exemplo, se eu comesse, meu foco acabava, tá ligado? Eu já ficava mais preguiçoso, eu já ficava mais oscilando, pegava no celular e tal. Procrastinava. Agora, se eu não comesse, se eu escrevesse em jejum, só bebesse água, eu conseguia entregar o que fosse pela manhã. Eu terminava tudo, tudo, tudo rápido. Então, eu recomendo que vocês identifiquem o horário que vocês escrevem melhor. Uma dica, provavelmente vai ser pela manhã. Por quê? É o momento que a mente de vocês está mais fresca, onde vocês não têm o estresse do dia e vocês estão mais em alerta. Então, muito possivelmente vai ser pela manhã. Então, eu recomendo que vocês testem pela manhã. Acordem um dia 7 da manhã e comecem a escrever. Eu tenho certeza que vocês vão ser mais produtivos. Alguns podem ser à tarde, mas eu acredito que 90% vai ser pela manhã. Beleza. Vocês vão fazer isso durante uma semana. Vão escrever o máximo de anúncios que vocês conseguirem e vão dividindo em turnos. A partir do momento que vocês identificarem o horário de hiperfoco de vocês, esse é o horário que vocês vão escrever ads. Pouco importa se mandaram ads para vocês à tarde. Se teu horário é produtivo pela manhã, tu vai fazer pela manhã, mano. Tá ligado? Se querem ads com agilidade, vocês falam, ó, eu sei que se eu entregar amanhã, o dono da operação pede pra você entregar hoje, por exemplo. Você fala, ó, eu sei que se eu entregar amanhã, minha qualidade vai ser melhor e vai vender mais. Porra, o cara não vai discordar disso, entendeu? Então, vocês podem ter essa transparência com o dono de operação. E quando vocês verem que vocês são mais produtivos pela manhã e vocês começam a ter uma escrita boa,
uma escrita com agilidade, mas não a ponto de fazer 10 anúncios em uma hora, a gente vai partir para o próximo passo, que é como produzir rápido. Mas lembre, produzir rápido não quer dizer você ficar ocupado o dia todo. E, por exemplo, escrever 15 ads no dia também não é você ficar ocupado o dia todo. Uma frase que eu gosto muito no livro Trabalhe 4 horas por semana é: foque em ser produtivo ao invés de ser ocupado. Hoje, sendo bem sincero com vocês, eu não trabalho mais que 6 horas por dia. Não trabalho. E só para vocês terem noção, aqui no meu caderno de demandas do dia. Hoje eu tive 10 ads para escrever, fiz o briefing de uma VSL, escrevi mais 5 ads, finalizei um funil de low ticket, tô dando essa call e eu não trabalhei mais que 6 horas no dia. Por quê? Porque eu aprendi a ser produtivo e ao invés de ser ocupado. Se eu entrego isso aqui para uma pessoa, todas essas demandas, ela vai passar 12, 18 horas fazendo tudo. Às vezes até 2 dias fazendo isso. Algo que eu fiz em 6 horas. Entendeu? Então, identifiquem isso de vocês e coloquem em prática o mais rápido possível. Partindo para o próximo passo. Deixa eu só fechar aqui, que isso aqui me desconcentra. Partindo para o próximo passo. Como vocês podem produzir rápido, tendo repertório? Não adianta vocês quererem tirar ads da cabeça se não tiver repertório. Não adianta. Então, o que que vocês devem fazer? Todo dia, entrar na ADS Library. Isso é quase como um ritual para um copywriter vocês entrarem na biblioteca de anúncios e minerarem. Vocês têm que colocar isso na cabeça. Todo dia vocês têm que fazer isso. É que nem tomar banho e escovar os dentes. Tem que fazer. Literalmente, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Isso aqui é basicamente o treino de vocês. Se vocês não fizerem, é como se vocês forem um jogador de futebol que não treina, que não entra no campo para treinar. É literalmente isso. Vocês não estão fazendo o básico. Então, tenham muito repertório. Eu estou falando é muito, 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 muito repertório. A ponto de vocês verem um anúncio ali e vocês saberem da onde veio ele. Hoje, se eu pegar um anúncio que eu sei que ele é modelado, eu sei dizer de que nicho aquele anúncio veio e de qual oferta ele é. De tanto que eu minero. E em todos os nichos. Nos big nichos eu minero muito. Então, façam isso. Junto disso, vocês precisam escrever muitos sets. Muitos. Quando eu digo muito, 10 no dia, 15 no dia, 20 no dia. Por quê? Conforme vocês vão fazendo isso, o raciocínio lógico de vocês vai aumentando. E conforme vocês vão escrevendo, a capacidade de escrever mais rápido e o teu cérebro vai acompanhar essa tua capacidade de escrever mais rápido. Então, tu vai escrevendo e teu cérebro vai acompanhando. Ele vai acompanhando, ele vai acompanhando. E ele acompanha mesmo, acompanha. Conforme vocês vão escrevendo, ele acompanha muito. Então, escrevam bastante. Dessa forma, as ideias vão surgir automaticamente. Automaticamente. Beleza. Tenho certeza que algumas pessoas já devem fazer isso. Por exemplo, o Lucas, antes da gente iniciar a call, ele me disse que ele, mesmo sendo organizado, e o Lucas é organizado, ele acorda cedo pra caralho, e ele tem repertório, tem tudo isso, ele demorava para fazer uma remessa de ads. Agora eu vou falar para vocês o que me ajudou a produzir mais rápido. As dicas. Coloquem um temporizador para terminar X tarefa. Isso aqui é ouro, tá, galera? Vamos supor que a gente tem uma remessa de 5 ads para escrever. 5. Como que a gente vai dividir isso? São 5 ads, então vamos supor que a gente coloca 20 minutos para escrever cada criativo. Não importa o que tu vai fazer nesses 20 minutos, mas tu tem que fazer esse anúncio em 20 minutos. Não importa se ele vai ficar uma merda, não importa se ele vai ter um hook fraco, não importa se o corpo é fraco, não importa. Mas vocês têm que terminar em 20 minutos. Depois vocês vão revisar, vocês vão melhorar, vocês vão deixar ele mais forte. Enfim, mas vocês precisam terminar ele em 20 minutos. Beleza. Conseguiu fazer em 20 minutos? Horrível. Vai pro próximo. Mediano. Vai pro próximo. Ok. Vai pro próximo. Ótimo. Vai pro próximo. Pronto. Entendeu? Vocês vão fazendo isso. Por quê? Por que fazer isso? Quando você se desafia, sua mente, ela sabe que você consegue fazer em mais tempo, entendeu? Eu, como um bom procrastinador, eu sei que se eu não colocar isso aqui, minha mente vai saber que eu consigo deixar para a última hora, entendeu?
Como eu escrevo rápido, eu geralmente deixo para escrever os anúncios no final da noite, porque eu sei que eu escrevo rápido. Mas quando eu coloco isso aqui, um temporizador, minha mente se desafia e ela fala: não, eu preciso fazer isso aqui até agora. Se eu não terminar isso aqui até esse minuto, fudeu. Fudeu. Entendeu? É literalmente, eu preciso terminar isso aqui. De toda forma. Depois disso, o raciocínio de vocês já vai estar mais apto. Vocês já vão conseguir fazer um anúncio bom a cada 20 minutos. Então, vocês fazem um anúncio bom a cada 20 minutos, em 2 horas vocês já fazem 6. Em 5 horas vocês já fazem 15. Entendeu? Então já está em outro nível de velocidade de escrita e de qualidade. Depois a gente vai para um próximo passo. Diminuir o tempo para 15 e o mesmo processo. Vai ficar ruim no início, depois vai ficar bom, depois vai ficar médio. Enfim, depois a gente diminui para 10, depois a gente diminui isso para 5. Eu tenho certeza absoluta que se vocês colocarem esse tempo aqui e começarem a se desafiar na velocidade de escrita e qualidade de escrita, vocês vão começar a escrever muito rápido. Muito, muito, muito rápido. É um material mais curto, porque, como eu disse, a ideia do grupo não é fazer aulas longas, é fazer aulas curtas e objetivas que vão colocar dinheiro no bolso de vocês. Espero que vocês tenham curtido, esse conteúdo aqui. Se vocês aplicarem, certeza absoluta que vocês vão começar a escrever rápido e vão começar a melhorar a velocidade de escrita de vocês e o raciocínio lógico. Tem outras dicas, mas essa aqui é o principal. E escutem, confiem em mim, eu sou um puta de um procrastinador, eu procrastino muito em tudo que eu faço, principalmente para escrever. Escrever é chato, eu não tenho copywriter que gosta de escrever. Mas a partir do momento que você consegue escrever rápido, fica excelente. Demorou, galera? É, Agora vamos para o momento tira dúvidas. E lembrando, tá? Tem uma parada que muita gente não fala, mas quando eu falo um anúncio, eu tô falando de um corpo, tá? Geralmente as operações elas mandam três looks por corpo. Então, quando você faz um anúncio em 20 minutos, você não vai testar um anúncio, você vai testar três, beleza? Lembrem-se disso. Então, em 20 minutos, vocês fazem três anúncios, não é apenas um, porque vocês vão testar três. Então, se vão testar três, vocês fizeram três. Fechou? Tira dúvidas? Mandem suas dúvidas aí que eu vou só pegar uma água, rapidão. Já volto. Vão mandando no chat, daqui a pouco eu libero o microfone para todos. Bora lá, voltei. Vou liberar aqui o chat, o microfone para vocês. E mais uma coisa, eu só vou liberar a gravação para quem tirar uma foto e repostar no Insta, beleza? A gravação tá feita e eu vou deixar a gravação junto da Tira Dúvidas. Então, se vocês quiserem ter acesso a essa gravação e ao mapa mental, tirem uma foto e me marquem no Insta. Deixa eu parar de compartilhar a tela. Beleza, levantem a mão aí e vão em ordem. Enquanto isso, eu vou responder as do chat. Entrar na biblioteca já é rotina, mas como você faz para fixar as informações, além do swipe? Coloca as info em um briefing? Não, conforme vocês vão fazendo todo dia, vocês já sabem bem dizer tudo que o nicho usa e tudo que eles usam de dor, de desejo, enfim. Vocês já sabem tudo que eles fazem. E basicamente é a mesma coisa. Todos os criativos ali de certo nicho, diabetes. Diabetes vai falar a mesma coisa, só que em, em um quebra-cabeça montado diferente, no quesito criativo. Então, é basicamente
Todos os anúncios são a mesma coisa, só que sendo falado de forma diferente. A partir do momento que vocês mineram todo dia, vocês já vão saber o que é essas mesmas coisas. Então já vai meio que fixar na mente. Você cria anúncios do zero em 5 minutos, às vezes em até menos. Você entende por que procrastina? Sim, eu acho que por eu sempre conseguir fazer as coisas muito rápido, eu acabo deixando para a última hora porque eu sei que eu vou conseguir entregar mesmo fazendo de última hora. Você usa engenharia reversa quando encontra um Eds muito escalado na biblioteca? Sim, eu tiro a estrutura invisível dele, ou eu faço um criativo seguindo a estrutura dele, ou eu faço um criativo batendo o controle dele. Eu vou soltar para vocês a aula de bater controle junto dessa aqui. Vocês vão entender como que bate controle da forma certa. No caso do o dono de operação, se ele pedir 5 ads no dia, vai ser 5 corpos e 15 hooks? Sim e não. Depende da operação. Geralmente, a operação pede 3 hooks por corpo. Se for isso, vai ser 15 anúncios. Cauã, um criativo pode ter mais de um ângulo? Não. Até pode, só que aí o hook vai ser diferente do corpo. Vamos supor que o ângulo do hook é um e o ângulo do corpo é outro. Pode acontecer. Por exemplo, em diabetes é muito comum o ângulo de reportagem no início e depois vir para o ângulo de tela preta com legenda. Você usa IA para fazer ad autoral? Não, e recomendo que vocês não façam. Horrível. Não porque IA é ruim, não tem capacidade de fazer um AD que vende. Mas porque se vocês ainda não são bons e não têm resultado com a própria mente de vocês, vocês não vão saber o que está bom e usável que a IA manda e o que está ruim e não usável que ela manda. Vocês ainda não têm essa tomada de decisão para saber o que tem mais chance de dar certo ou não. Então, primeiro fiquem bom com a capacidade autoral de vocês e depois usem IA. Eu, por exemplo, não uso IA até hoje. Prefiro exercitar minha mente e continuar trabalhando. Você coloca detalhes para o editor que você visualiza do criativo ou só faz parte de estrutura barra cópia escrita? Hoje, um bom copywriter tem que mandar as instruções para o editor, tá? A não ser que o editor já saiba tudo que tu faz, mas no geral vocês têm que mandar. Hoje, a edição no Facebook é tão importante quanto a cópia. Porque pensem o seguinte: o cara tá aqui com o celular dele, matando tempo, tentando descansar. Não descansar, né? Passar tempo. Esquecer do dia dele e tal. E aparece um anúncio, vamos supor dia D. Aparece um anúncio. Aí tem dois tipos de anúncio. Aí vocês me digam qual que daria mais certo. O primeiro hook visual é de um homem falando assim para a câmera, que nem eu tô falando com vocês. E o outro é de uma mulher com aparência física bonita e fazendo algo do contexto sexual. Qual que vai dar mais certo pro nicho de ED? Que geralmente é uma pessoa viciada em pornografia e que tem dificuldade para ter ereções e que se satisfaz mais com o pornô do que com a mulher dele. Qual tem mais chance de dar certo? Me digam, a opção um que é o homem, ou a opção 2 que é algo do contexto sexual? 2 exato. E isso vocês têm que mandar para o editor. Eu, por exemplo, quando é no nicho de ED, eu gosto de eu mesmo mandar os vídeos para ele usar. Então vocês têm que ter esse feeling. E como vocês vão ter esse feeling? Minerando. Porque minerando vocês vão saber o que que o nicho faz que está dando certo. Vamos supor que vocês não estão numa operação que escala tanto. Mineração é o maior poder de vocês, porque vocês vão aprender o que operações que escalam múltiplos 8 dígitos no mês estão fazendo e que está dando certo, entendeu? Então é basicamente isso. E complementando, finalizando, sim, tem que mandar todos os detalhes para o editor. E dependendo se a tua operação usar atriz, já entra em outro detalhe, porque aí tu pode trabalhar ainda mais. Se ela usar atriz, tu vai ter que mandar instrução para a atriz e depois mandar a instrução para o editor. E com a atriz tu pode brincar com muita coisa, porque com a atriz tu pode mandar, aqui eu quero que tu aponte para a câmera e corte um limão no meio. Depois eu quero que tu esprema o limão na tua frente e fale. Isso aqui vai curar tua diabetes, tá ligado?
Então, tu pode explorar muita coisa e isso é uma capacidade que vocês têm que desenvolver, porque a copy anda lado a lado com a edição. Como saber se um hook não funcionou por causa da copy ou por causa da edição? Não tem como saber, eu diria. Não tem como saber. Quando você manda um criativo, não é só a tua copy que dá certo. É o teu trabalho junto do editor. Por isso que eu também acho errado hoje editores receberem pouco, tá? Eu acho que um editor hoje no nível sênior é para estar recebendo seus 10K. Se ele for bizarro fora da curva, porque a edição conta muito, 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 muito. É um ponto absurdo que muita gente não dá valor. Então seria modelar copy de ads escalados e seus formatos também? Exato. Modelar, bater controle, deixar ele melhor. Hoje você escreve para o mesmo nicho ou para mais de um? Quantas operações você trabalha atualmente? Hoje eu escrevo, meu foco é diabetes. A gente está com ofertas de diabetes boas. Eu também estou escrevendo outra VSL de diabetes. Hum, e também escrevo para ED. Esses dois. ED e diabetes. Aí tem alguns projetos com mentorados, mas no geral é só esses dois nichos. Você recomenda focar em mais de um nicho ou acha que isso pode atrapalhar? Depende. Para copywriters de anúncios, vocês não devem focar em um só nicho. Vocês devem focar em todos, porque é muito variável. Por exemplo, eu passei 6 meses escrevendo para ED. Do nada, ED parou de funcionar, deu uma caída brusca nos Estados Unidos e fui para diabetes. Até eu aprender o que que dá certo em diabetes, o que que dá errado, qual os formatos validados, quais os copies tão bom, eu ia perder muito tempo. Isso aí seria papo de uma semana. Só que como eu já minerava, eu já fazia ads, uns freelas, eu já sabia mais ou menos que funcionava, então eu conseguia acertar rápido. Então vocês têm que saber o básico, pelo menos dos três big nichos, que é ED, diabetes e emagrecimento. Beleza? Vocês têm que saber o básico disso. Porque são os nichos mais concorridos. Nichos como fungos, neuropatia, memória, do articular, vocês conseguem validar rápido porque é mais fácil acertar. Não é tão concorrido que nem esses maiores. Tá em um nível de consciência menor. Agora, se for para VSL, eu recomendo que vocês foquem só um nicho. Agora, para anúncios, aprendam o básico de todos. Fala aí, Aleska. Oi, Cauã, boa noite. Boa noite. Deixa eu te perguntar, essa parte desse treino aí pra gente fazer, escrever aí dentro do tema, dos 20, 10 minutos, 5 minutos, você fala tanto para tentar fazer uma autoral, como também tentando fazer através da estrutura que a gente retirou, ou é para um ou para outro? Tudo. Vocês vão lá, vou fazer. Vocês podem diminuir, né? Ah, tenho que fazer 5 hooks para esse criativo. Vocês não vão colocar 20 minutos para fazer 5 hooks. Colocam ali, 10 minutos para fazer 5 hooks. Agora, no autoral, o estudo invisível podem começar com 20 minutos. Se vocês notarem que estão com dificuldade em 20 minutos, vocês abaixem o tempo, que aí a mente de vocês vai se desafiar ainda mais. No geral, quanto mais vocês se desafiam, mais rápido vocês ficam, sabe? Então, esse é meu conselho. E escrevam muito. Eu fiquei rápido porque eu escrevi muito, eu precisava escrever muito. Eu tô escrevendo mais tipo 2 de emagrecimento. É os maiores nichos hoje lá nos Estados Unidos. Diabetes e emagrecimento. Você acha que é melhor trabalhar em uma única operação como Júnior barra Plan? Ou quanto mais melhor? Nesse caso, o dono de operação não se importa com isso? Depende. Quando eu era júnior, eu trabalhei em várias operações ao mesmo tempo e eu dizia que era exclusivo de todos, mas eu mentia, né? Isso aí não podia ficar gravado, não, mas tudo bem. Mas eu mentia, só que assim, depende muito de como você se porta na operação. Por quê? Uma coisa é tu tá. Pô, tá gravando mais não? Que isso? Mentira, pô. Tá sim, pô, que susto. Ó, uma coisa é você estar em várias operações e você parar de entregar em uma, entregar mediano em outra e só entregar em boa qualidade na outra.
Agora, outra coisa é tu tá em três operações e tu entregar com qualidade em todas, tá ligado? Em todas, em todas. É a diferença. Se você entregar com qualidade, show, mano. Mas só não deixa ninguém saber, tá ligado? Que podem te queimar. Ainda mais quando tu é júnior. Agora, quando tu tem resultado, tu pode negociar isso aí. Por exemplo, hoje eu não assino mais contrato com exclusividade. Então, se eu quiser pegar freela, se eu quiser fazer projeto por conta própria, eu posso, porque eu não tenho exclusividade. Isso por quê? Porque eu garanto resultado estando em mais de uma operação. Então, nenhum dos donos de operação se importa com isso, tá ligado? Eu vou, entrego, valido os ads, escalo os ads, coloco o dinheiro no bolso deles e no meu, e show, tá ligado? Ninguém liga. Mas enquanto vocês não têm, vocês quiserem ter um fixo maior, mintam e não deixem ninguém descobrir. Demorou? Qual o máximo de volume de trabalho que você já pegou? Free de operação. Já fiquei em 7 operações fixos e ao mesmo tempo dessas 7 operações eu tinha 2 VSL para escrever. Mas foi loucura. Mas deu bom. Mas por incrível que pareça, nessa época aí eu já estava com um processo muito rápido de escrita. Então, mesmo nesse tanto de operação, eu não trabalhava mais que 6 horas por dia também. Estourando ali, trabalhava 8. É... Tem que ser cara de pau. Exato, 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 exato. Qual o valor mais ou menos cobrar de freela? Se vocês não têm nenhum resultado, R$ 50 por AD. Se vocês já têm um resultado mínimo, R$ 100 por AD. Se vocês já são pica, cobrem mais. Coloquem o valor de vocês. Eu cobro R$ 300 por anúncio. Menos que isso, eu nem abro docs. É, A partir de quanto tempo você começou a escrever VSL? Focar em apenas em anúncio é melhor? Logo quando eu comecei, uns 6 meses depois, eu já fui escrever VSL. Só que assim, quando eu escrevi VSL, eu já era bom em anúncio. 6 meses não, uns 8 meses depois. Só que enquanto eu escrevia anúncios durante esse meio tempo, eu ia estudando VSL. Ah, isso aqui é uma lead, isso aqui é um mecanismo. É aqui que acha o mecanismo. É dessa forma que eles estão usando a história. Então eu já ia estudando. E quando eu comecei a fazer VSL, eu já acertei a minha de 7 dígitos de primeira. Então eu tive meio que. Não vou dizer sorte para não me desmerecer também, né? Mas eu tive esse privilégio de acertar de primeira. Então, quando você acerta de primeira, você vai tendo confiança. Quando eu acertei de primeira, eu acertei de segunda. Eu fui errar na terceira e acertei na quarta de novo. Eu só fiz 4 VSLs hoje no mercado e validei 3 e escalei 2. Uma pegou 7 dígitos, outra múltiplo 6 dígitos e outra bateu 150 mil. Focar em apenas anúncios é melhor? Sim, o SL é um pouco mais chato. Você tem que colocar suas ideias melhor no papel. Você já tem que ter um nível de escrita bom, você já precisa ter um bom português, já precisa ter uma boa tomada de decisão. Ainda mais que quando eu escrevia VSL, eu não tinha head, então ninguém revisava minhas copies. Então eu tinha que ter uma tomada boa de decisão por conta própria, eu tinha que corrigir os erros de português por conta própria, eu tinha que pensar na ideia principal por conta própria. Então isso é algo que você demora a ter. Então, se vocês começarem no micro, que é ter boas tomadas de decisões em anúncios, em leads, vocês vão começar a evoluir e quando for para a VSL, vocês já vão ter boas tomadas de decisões, né? A demanda é diária em uma operação? Sim, não, depende. Aqui, geral, dependendo da operação que me manda um semanal. Ah, faz 15 ads para essa oferta. É porque assim, galera, quando eu faço 15 ads, 3 ads vendem, 3, 4 ads vendem e um ou dois escala. Então, nessa escala, o que que a operação vai fazer? Variação. Variação de edição, de avatar. Então, eu não preciso ficar criando ads novos todo dia, entendeu? Por quê? Porque eu sempre acerto e escalo os ads na demanda baixa, assim. Porque 15 ads por semana é pouco. Mas como eu escalo desses 15 ads, eu não preciso ficar criando toda hora. Eu só foco em manter esses ads vendendo. Qual era a média de anúncio que cada operação pedia? Exemplo, você fazia 50 ads dia nas 7 operações? Não, aí tu quer me matar, né, porra? 50 ads por dia vezes 7?
É, tinha uma operação, geralmente, tem operação que pede 3, tem operação que pede 5. A maior que eu vi foi 7. 7 heads por dia, 7 corpos. Mas eu acho que se a operação pede mais que isso, eu já acho exagero. Inclusive, 7 eu já acho exagero. Exagero. Eu acho que é demais. Acho que não tem necessidade de 7 heads, ainda mais com os bots. Ou com os hooks. Onde achar operações dos gringos? Não sei. Se tu souber, me fala. Independente se validar ou não. O valor do ARD é 100, por exemplo? Exato. Validando ou não, é R$ 100 para nós. Com essa experiência em várias operações, qual a média de porcentagem que os donos de operações estão pagando para Júnior Pleno? Essa porcentagem é de faturamento ou lucro líquido da operação? Depende da operação. Júnior, 2.000 a 3.000 reais de fixo. Pleno, 4 a 6,5 de fixo. Sênior, 9 a 12 mil de fixo. Porcentagem de Júnior, dependendo da operação. Júnior não tem porcentagem. Porcentagem de pleno, 1% do EDS e até 3% da VSL. Isso eu tô falando de faturamento, tá, galera? Depois eu vou falar do lucro líquido. E porcentagem do sênior até 5%, dependendo se ele for sócio, se ele for head de copy, enfim. Falando de lucro líquido, júnior, quando tem, vai ser ali, do lucro líquido vai ser mais ou menos 2% e do faturamento vai ser 0,5%, 0,5% do júnior. O pleno, lucro líquido, vai estar ali em torno de 3% do lucro das VSLs que ele fizer, e 2,5, 3% dos anúncios que ele escalar. Dependendo do contrato, o plano pode pegar até 5% do lucro líquido, que é geralmente a média, digamos assim. Depende do teu nível. Sênior. Sênior pega até 10% de lucro líquido, eu já vi. Já vi pegar até 10% de lucro líquido. Eu, por exemplo, estou numa operação que eu tenho 10% de lucro líquido. E de anúncio também. Eu tenho 10% de tudo que a operação fizer nos Estados Unidos. Como a gente sabe que o AD validou e o que não validou, o contratante informa isso, dá feedback? Dá feedback, pô. É, Ele manda, tal AD deu bom. Então, tu vai pegando esse feeling. Isso aqui deu bom, isso aqui não deu bom. Eu aqui escrevo 12 reais por dia. Caralho, tá escrevendo pra porra, hein? Dá giro. Mas boa. Boa, mas acho exagero. Cauã, tu é sênior? Sou. Tenho barra head de copy e estrategista também. Cauã, vai ter aula de como conseguir uma vaga em 7 dias que vocês tinham colocado no grupo? Depende de vocês. Eu vou colocar ela como tópico de novo. Se vocês votarem nela, vai ser. Se não, vai ser outra. Cauã, editor também ganha porcentagem? Não, mas eu acho errado. Editor também devia ganhar porcentagem. Editor geralmente ganha bonificação. Eu conheço editor que faz um AD que vende US$ 50.000 e recebe R$ 200. E aí, vocês acham justo? Acham que tá bom? Vale a pena? Eu acho que o editor devia receber pelo menos a metade da porcentagem que o copy recebe. Acho que estaria justo para todos. E aí, galera, dúvidas? Mandem. Se tiverem dúvidas aí sobre como entrar em operação, essas coisas, mandem marcha. Demorou quanto tempo para você virar sênior? Fui júnior por mais ou menos 8 meses. Aí fui júnior por mais ou menos 8 meses. Aí comecei a acertar muito Eds, virei pleno. Depois já acertei VSL em seguida, duas VSL em seguida, e muito Eds e virei sênior. Mas assim, quando eu era júnior, eu já tinha muito conhecimento do mesmo nível do cara que era pleno, entendeu? Então eu já sabia, é assim que se faz um upsell, é assim que se faz um funil, é assim que se faz uma VSL, isso aqui é o principal para validar uma VSL. Então eu já tinha esse conhecimento, eu só não tinha resultado. Então eu não podia me auto-intitular sênior barra pleno se eu não tinha resultado. A partir do momento que eu tinha resultado e o conhecimento, eu
me intitulei sênior. Não me intitulei, né? Me intitularam também. Porque você não pode ser head de copy também sem ser sênior. Você faz copies todos os dias desde que começou? Sim, todos os dias. Um dia ou outro eu não faço, mas todo dia, na maioria dos dias. Dá umas dicas para entrar em operação. Cara, sendo bem sincero, mintam nos formulários, não tem mistério. Já falei, já cansei de falar. Tem dono de operação que não gosta que eu fale isso, já até chamaram no privado, mas dono de operação mente para vocês, porque vocês não podem mentir para eles, tá ligado? A maioria dos donos de operações não são empresários, eles são amadores que acertaram. Então, grande parte é meio babaca que vai fazer de tudo para não te dar um dinheiro maneiro. Então, se vocês tiverem a oportunidade de mentir, mintam. Mas agora vocês sustentem, né? Por exemplo, se vocês vão falar que já fez que já fez 1 milhão, tu tem que sustentar, mano. Tem que entrar na operação e validar a Ed, entendeu? Tu pode mentir, mas tu tem que sustentar o que tu fala. Porque senão fica mal pro teu lado. Eu mentia quando eu comecei. Eu falava que eu tinha feito 6 dígitos, 7 dígitos. Só que eu sustentei. Eu nunca tinha acertado um Ed. Só que quando eu entrei numa operação, eu sustentei. E acertei, entendeu? Então depende da tua confiança. Vamos lá, mais perguntas. Mandem. Mas alguns pedem para provar. Chama privado, que eu mando umas provas. Mas isso aí nós deixa embaixo. Mesmo sem acertar, eles te mantêm lá como reagem. Ué, mano, gogó, gogó, vocês são copywriters, vocês têm que saber driblar o dono da operação. Ah, não tá acertando? Ah, a oferta não tá vendendo, irmão. A oferta deu uma caída, tá ligado? O ângulo parou de validar, entendeu? Vai no gogó, porra. Editor, tá ligado? Editor não tá fazendo certo, vamos cobrar o editor. Vai no gogó, vai driblando o cara. Até tu acertar. Quando tu acertar, porra, acertar o mérito é todo teu, irmão. Acertar não coloca a culpa em ninguém. Vem com os créditos. Literalmente. Mas enquanto vocês não acertam, é no gogó, entendeu? Vira amigo do dono da operação, vira parceiro. Pô, o cara vai pensar, pô, não vou demitir o K1, ele é tão parceiro, mano. Já já ele acerta. Tamo com um problema aqui, deve ser a lead que não tá dando tão bom, tá ligado? Então, vocês têm que ser ratos. Copywriter é muito cara de pau. Que é isso? Mó gente boa, só tá em uma fase ruim. Exato, mano. O cara só tá na má fase, entendeu? Nem todo jogador de futebol, até o Messi passa por má fase. Por que que o Cauã não pode passar na Copa? É azar, entendeu? É azar. Mas aí eles não pedem evidências ou perguntam em qual operação você estava. Se perguntarem em qual operação tu estava, tu fala que tu fez pra tu mesmo e tu quebrou. Tu fala que a operação era tua e que tu quebrou. Tá ligado? Perdeu o cash. Não soube investir e agora quer ser copy. Morreu. Ah, já trabalhou em qual operação? Eu já trabalhei em um bocado, então posso citar lá. Mas vocês que não trabalharam. Ah, mano, tive operação própria de low ticket. Fiz é, 150 mil, oferta própria. Mas por que que tu tá virando copy? Mano, quebrei. Fui pro mercado Latam, fui pro mercado dos Estados Unidos e lá quebrei. E errei, tá ligado? Perdi todo o meu caixa. Morreu. Aí, manda print do Dash. Mano, tá na conta do meu sócio, tá ligado? Era eu e o meu sócio, mas a gente quebrou. Mas eu vou pedir aqui um print pra ele. Aí vocês me pedem que eu mando. Pior que eu perdi no meu caixa. Deixa eu ver.
É, todo mundo passa por uma fase, pô. 30 dias. Fih, ó, é o seguinte, é um ciclo. Vocês estão na operação? Então pensa. Se vocês não estão acertando, vocês têm que enganar o cara, ó, até o dia do pagamento. Pagou. Aí você diz, pô, novo mês, bora acertar essa porra aqui agora. Vocês já vão estar mais motivados, dinheiro na conta. Aí se vocês não acertarem, gogozinho por mais um mês, entendeu? Aí vai nesse ciclo até acertar. É, você conseguiu o primeiro trampo de operação com quanto tempo? 2 dias. Entrei em duas operações com 2 dias. É, eu entrei no CF do Filemon. Aí na época que eu comprei o CF do Filemon, eu ganhei uma call com ele. Depois disso, ele me indicou pro Neto. E depois, no dia seguinte, teve uma call que ele deu falando sobre. Esqueci o tema da call. Mas aí eu falei, mano, tô atrás de oportunidade pra virar copy e tal. É, o que que você recomenda, Filemon? Mano, eu joguei o verde, tá ligado? Eu queria que algum dono de operação visse e falasse que ia me contratar. E deu bom. Aí um dono de operação lá viu, disse pra eu chamar ele no PV e me chamou. Pô, aprendi muito. É o Luiz. Luiz é fora da curva. O cara era fera. Tu é louco, aprendi demais com ele. Então, é basicamente isso. O valor que tu ganha de porcentagem, recebe depois de quanto tempo? Junto do pagamento. É, eu vejo formulário direto nos shorts para copy e para editor DR. Tem muito, tem muito. Tem muita vaga para copy. Mas assim, agora tá vindo uma leva muito boa de copy. Então, teve os cursos aí do Anthony, da Amanda. Então, quanto mais vocês se destacarem em soft skills, que é o que? Ah, eu sei liderar uma equipe, eu sou estrategista, eu sou copy de anúncio, mas eu sei fazer todo o back-end ali. Eu sou versátil, tá ligado? O cara é versátil. Vai ficar na frente dos outros que só sabem fazer uma coisa. Então, não se limitem, aprendam de tudo um pouquinho, mas foquem em algo, claro. Copywriter não pode ter vergonha na cara, pode nada. Não é toda empresa que paga os variáveis por mês, né? É verdade. A BH Hever, por exemplo, paga trimestral, cada 3 meses. Mas grande maioria é mensal. Grande maioria é mensal, mensal. Ó, o cara que falou que torrou com low ticket. Mano, low ticket, não precisam vocês criar do zero, tá? Eu acertei no meu segundo low ticket. A gente já fez, sei lá, 30 vendas nele. Tá validada a oferta, falta só criativo para aguentar a escala. E o que eu fiz foi basicamente minerar, pegar uma oferta escalada de um cara, um low ticket dele, copiei toda a estrutura, melhorei e fiz criativos melhores que os dele. Pronto, realmente. Tive nenhuma dor de cabeça com isso. Eu sou editor, vou me formar em copy também, mas que sério. Copy e edição se completam. Sim, total. Hoje eu não sei nada de edição, mas eu acho que o editor que vira copy ou copy que já era editor, ele se destaca, tá? Tem um guri que hoje ele tá comigo aqui na minha operação, ele é meu sócio, e ele é copy. Só que ele também é editor. Mano, porra, o cara faz criativo como ninguém, mano. Pô, é bizarro como ele faz criativo. Fica muito, muito orgânico. Você vê e você pensa, caralho, que criativo foda. Prende a atenção de mim, que não sou nem o público-alvo para aquele criativo. Mandem mais perguntas aí, senão iremos encerrar. Acho. O que tu acha das operações que pagam porcentagem principalmente no nível do copyright? Por exemplo, vai ter 1%, seu copyright tem 1 milhão. Mano, eu acho errado. Eu acho errado porque pensem no seguinte: há uma hierarquia entre os cops. A partir do momento que um júnior recebe a mesma coisa que tu, que é um sênior, não tá justa a parada, porque teu conhecimento é maior, tu demorou mais para ficar bom, tu estudou mais, tu fez muita coisa a mais que ele, mas se ele acertar, ele vai receber o mesmo que tu. Eu acho que deve sim ter porcentagem para júnior, para ele acertar, só que deve ser uma porcentagem
progressiva. O júnior tem um, o pleno tem uma maior e o sênior tem outra ainda maior, tá ligado? Libera o contato do editor, nunca, nunca. Esse aí vai ser só meu, fix. Quem não é editor tem que aprender mais rápido a editar, ou tem noção de edição? Não, vocês não precisam saber editar, vocês só precisam ver, esse vídeo aqui chama atenção pra caralho no Hulk, tá ligado? Sabendo disso, tá bom. Sabe de alguma operação que está contratando copy atualmente? Cara, toda operação ela contrata copy, né? Eu acho que se tu for um copy fora da curva, ela não vai te recusar. Só que isso aí vai ser mais um network. Agora, em relação a Forbes, eu mando direto uns no grupo do workshop. Não sei se está no workshop, mas eu vou começar a mandar nos grupos do Insight também, umas vagas de copy. Bora? Bora lá, galera. Faz a pose para foto. Bora lá, pose para. Sabe traqueamento também? Não sei nem como subir uma campanha, mas eu sei estrutura de escala, de pré-escala, de teste criativo, eu sei lei métrica, eu só não sei subir campanha. Bora lá, pose para foto. Pô, né? Pop da VSL ganha o mesmo de ads? Sim, não. O copy de ads ele tende a ganhar um pouco menos de fixo e de porcentagem, só que ele também ganha na escala, né? Porque ele acerta mais ads. E o copy de VSL ele ganha um fixo maior, porque ele tem que pensar mais, e é um trabalho mais chato e é mais difícil de acertar, né? Bora lá, galera. Vou gravar um vídeo aqui perguntando o que vocês acharam na cal. Aí todo mundo fala assim: brabo, adorei, aula foda, entendeu? Aí vocês, eu vou gravar aqui, bora lá. Finalizando aqui a aula gratuita do grupo, digam aí o que vocês acharam da cal, galera. Mandem. É isso. Pô, vocês são maneiro, hein? Vocês são. Pula na bala com o cara. Mas é isso. Se tiverem dúvidas, mandem, senão a gente encerra. Aí vou perguntar lá para vocês o que vocês querem para a próxima call. Se tiverem ideias lá de sugestões para a próxima call, mandem também. A gente desenrola. Quais pontos você melhora no funil de logo? Primeiro, eu copio toda a estrutura do cara. Se a estrutura tiver com falhas. Não, calma, ó, recapitular. Primeiro, eu copio toda a estrutura de um quiz validado. Faço criativos melhores que o do cara. Vendeu, eu vou ver os pontos de retenção, os pontos de queda do funil dele. Melhora esses pontos de retenção e produz criativos melhores que os dele. Pronto. Assim no você não perde no leilão e você está anunciando como se fosse algo novo, né? Porque seu funil é um pouco diferente do dele. Fechou? Dúvidas? Se quiserem levantar a mão aí também, fique à vontade. Beleza, sem dúvidas que você entrega um low ticket, um e-bookzinho.